Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs, boa tarde a todos que neste momento nos dão a grata alegria de nos assistirem pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. E esta casa, sintam-se acolhidos por esta casa, onde nós nos sentimos e desejamos que todos possam desfrutar de aquilo que aqui é buscado, as vibrações, e tudo aquilo que este ambiente proporciona para todos nós. Que possamos, ao sair daqui, sairmos confortados, sairmos melhores do que aqui chegamos, fortalecidos espiritualmente, fortalecidos fisicamente, nosso corpo energizado, nosso espírito iluminado por esse ambiente tão agradável desde cedo. Com certeza o plano espiritual está preparando para todos nós. Antes de nós começarmos a palestra, gostaria de deixar mais uma vez alguns avisos. São importantes que possamos repetir, a fim de que todos tenham em mente os trabalhos de casa. Nós convidamos a todos para participarem nas reuniões de segunda-feira, que é uma reunião dialogada às 20 horas. É um encontro onde é interativo, onde todos que comparecem podem participar. É muito interessante e faz com que nós possamos manifestar e tirarmos as dúvidas que temos do assunto que está sendo tratado. Também temos grupos de estudo às quartas-feiras, às 14 horas, às quintas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 19 horas. E sábados pela manhã, às 8h30, temos um grupo de estudo para iniciantes. E ainda no sábado também temos a evangelização para crianças de 5 a 14 anos, que inicia às 10h30, e também às 19 horas para jovens de 15 a 21 anos. Também lembramos a todos que no mural da entrada tem um cartaz com um QR Code, que direciona para um grupo de WhatsApp, onde a sociedade disponibiliza a todas as informações das atividades da nossa casa. É só escanear o QR Code e entrar no grupo. Então, estão todos convidados para participar desse grupo, que é um grupo onde todos podem se inteirar de todas as atividades da casa. Vamos então, antes de passarmos para o nosso irmão que irá fazer a palestra, nosso irmão Alessandro da Silva, nosso presidente da nossa casa, que hoje vai nos trazer uma palestra sobre o Centro Espírita, uma ponte entre dois mundos. Convido a todos, então, um momento de oração, preparando-nos para esse momento tão especial da nossa casa. Ó Deus de amor, mais uma vez aqui estamos te agradecendo por essa oportunidade que tu nos dás, de podermos aqui estudarmos, aqui ouvirmos uma mensagem onde, com certeza, irá fortalecer o nosso espírito, irá nos dar a condição de seguirmos, de nos fortalecermos para seguirmos um caminho mais firme, mais seguro, no crescimento espiritual. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado a Jesus. Muito obrigado aos mentores espirituais desta casa, que com tanto carinho, com tanto amor, nos dão assistência nesses momentos tão especiais. Abençoa o nosso irmão que irá explanar essa palestra, que ele possa ser iluminado e abençoado pelos nossos mentores espirituais. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez. Que assim seja.
Muito boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos aqui nesta tarde, porque ontem a nossa casa completou 94 anos de existência. Então nos sentimos muito felizes pela oportunidade que temos de estar aqui dando a nossa pequena contribuição na continuidade desse trabalho maravilhoso que vem sendo por essa casa desde 1931. Então hoje nós vamos falar sobre as dimensões espirituais do Centro Espírita e contar um pouquinho da história da nossa casa também, para que a gente entenda o porquê de estarmos aqui. Qual é a importância de estarmos aqui? Tanto nós, trabalhadores, quanto os frequentadores da casa também. Nós vamos se basear nessas obras, que é Dimensão Espiritual do Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert, também no Livro dos Espíritos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, e também dos Missionários da Luz, também do Espírito André Luiz. E claro, outras obras e outros autores que nós vamos citando ao longo do nosso trabalho aqui. Mas quando a gente vem para uma casa espírita, quando todos nós chegamos numa casa espírita, a gente vem buscando algo, vem buscando alguma coisa. Mas o que consiste a casa espírita? É apenas um local, um prédio constituído dessas paredes, um grupo que vem aqui trabalhar, alguém que vem falar da doutrina espírita, divulgar o Evangelho de Jesus? É isso somente o Centro Espírita? Ou será que tem algo a mais? Então faço essa primeira indagação para aguçar a imaginação dos irmãos, já para nós irmos pensando juntos, e aí já estamos colocando nossos pensamentos em comunhão. E vocês vão entender por que colocar os pensamentos em comunhão. Então, olha só, quando foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos, em 1º de abril de 1858, está escrito lá nos estatutos dessa sociedade, estava escrito que a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações morais, físicas, históricas e psicológicas. Esses objetivos ainda hoje são muito atuais e é algo muito forte para a gente pensar, porque olha só, objetivo da Sociedade Espírita: estudo dos fenômenos relativos a manifestações espíritas. Beleza? E o que é mais? O que isso implica? Somente estudar para conhecer, para aguçar, para matar a curiosidade? Nossa, quem sabe? Não. Ela tem ainda aplicações morais, físicas, históricas e psicológicas. Olha o quão grandioso é isso. O que implica estudar a doutrina espírita? Porque estudar por estudar não tem sentido. Uma vez um amigo meu me falou isso, que estudar por estudar, para obter conhecimento, tá bem, mas fazer o que com esse conhecimento? E eu respondi para ele: não, mas conhecimento é para nós, para a gente, para desenvolver a nossa consciência, a nossa inteligência, né? E
e o que mais? O que mais, Alessandro? O que tu faz pelos outros com isso? Então, como é grandiosa esse esclarecimento do que é uma sociedade espírita, né? Tem aplicações morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, uma casa espírita, meus irmãos, ela não se trata apenas de uma construção. Não se trata de ter um terreno, fazer um prédio, começar a trabalhar. Há muito mais por trás de uma casa espírita. Além dessa edificação física, uma casa espírita tem uma edificação espiritual. Como diz Bezerra de Menezes, devem estar fincadas na rocha da espiritualidade. Então, a casa espírita é uma edificação espiritual. Muito antes de existir fisicamente a casa espírita, ela já existe no mundo espiritual. Ela já está programada no mundo espiritual, inclusive muitas vezes com uma construção semelhante à existente no mundo físico. Então, o centro espírita é um complexo espiritual que se elabora nos dois planos da vida, no físico, no extrafísico, com as duas humanidades, a humanidade encarnada e a humanidade dos espíritos desencarnados. Por isso, o centro espírita, a gente diz, é uma ponte entre os dois mundos. A importância do centro espírita, ele é uma escola de formação espiritual e moral, é núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, e promove também a assistência social, a assistência espiritual. Como recanto de paz construtiva que deve ser, precisa manter-se num clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade, de trabalho, minimizando as divergências e procurando superar o personalismo individual ou de um grupo. Ou seja, agora esse recado é para os trabalhadores do centro espírita. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas relações interpessoais, porque nós precisamos manter a harmonia. Nós não podemos vir aqui na frente falar em fraternidade, em solidariedade, em respeitar as opiniões dos outros, mas muitas vezes entre nós a gente se esquece. A gente se esquece disso, né? E tem uns deslizes aí nos nossos tratamentos, acaba às vezes se irritando com um irmão ou com outro por divergência de ideias. Então, o centro espírita se é um recanto de paz construtiva, a paz deve começar entre nós. Nós não somos iguais, por óbvio, somos diferentes, estamos em estágios evolutivos diferentes, temos entendimentos diferentes, temos divergências, inclusive sobre a doutrina, mas é para isso que servem os grupos de estudo, para a gente estudar, para discutir, para amadurecer ideias, e mesmo que a nossa ideia, nosso entendimento não chegue no entendimento comum, nós temos que respeitar o entendimento do outro. No momento certo, aquele irmão que às vezes não tem o mesmo nosso entendimento, um entendimento mais profundo, talvez, no momento certo ele também vai se esclarecer. Então nós temos que ter tolerância uns com os outros. Então, afinal de contas, o templo espírita é um templo, é um lar, é um hospital, porque nós estamos aqui sendo tratados, todos, inclusive o palestrante.
está sendo tratado. Não pense que quem vem aqui falar, né, quando falar da palestra, é o mais sábio, o mais certinho, o mais correto, aquele que não tem nada para melhorar. Às vezes, muito pelo contrário. Ele está nessa posição que ele está dando a palestra, em primeiro lugar, serve para ele. E ele é apenas um instrumento para chegar essa palavra do Evangelho aos irmãos que comparecem à casa espírita. E é uma escola. É uma escola. A gente fala que é um tempo que a gente não inicia trabalho nenhum na casa espírita e também não se encerra sem a prece. A prece é o nosso apoio para tudo, né? E na casa espírita a gente não começa nenhum empreendimento e não encerra ele também com uma prece. Fazer uma brincadeira, a gente diz que é o nosso segundo lar. É o nosso segundo lar. Porque às vezes a gente passa tanto tempo no centro espírita quanto no lar também, de tanto trabalho que a casa nos exige, que tem para fazer. Então a gente passa muito tempo aqui. De forma que o centro espírita não deixa de ser também a nossa segunda família. Lins de Vasconcelos, por Divaldo Franco, ele diz: o Senhor programou as nossas atividades muito antes do berço e nos deu os planos das realizações espiritistas antes que pudéssemos entender as legitimidades do espírito, para que a nossa, como as outras casas de realização da ética espírita cristã, pudesse desfraldar a bandeira da solidariedade e firmar nos alicerces da crença os postulados sociológicos e morais da nova humanidade. Então vejam como está tudo programado, está tudo planejado. E nós somos os instrumentos para que isso se cumpra. Então, e como é forte isso, né? Quando a gente chama para nós a responsabilidade de construirmos a nova humanidade, a humanidade regenerada, que a gente espera que vê se consolidar neste plano terrestre. A direção espiritual da casa. Aqueles que se reúnem para um trabalho desta ordem não o fazem por acaso. Então nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui por acaso. Claro que a gente chega numa casa espírita, a gente vem normalmente às vezes trazido por um amigo, por um familiar, né? E normalmente no momento em que nós estamos precisando da casa espírita, precisamos de apoio, de consolo. Mas isso não acontece por acaso. Os nossos irmãos, aqueles nossos amigos, familiares que nos trazem, eles são instrumentos de algo que já está planejado lá na espiritualidade. Antes de nós encarnarmos, certamente nós assumimos este compromisso, essa tarefa de estarmos aqui. Então existem planificações na espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão trabalhar aqui no plano físico. Recursos magnéticos de defesa. Então, antes mesmo que se definissem os planos de edificação material da casa, já foram tomadas medidas que diziam a respeito à proteção magnética desse local. Então, este local, neste bairro, nesta rua, a espiritualidade já tratou de preparar esse campo magnético e energético para que se instalasse fisicamente aqui esse prédio. E cada cômodo deste prédio também está preparado para suas atividades específicas. A sala onde acontece a sessão mediúnica, a sala de passes, esse ambiente onde a gente faz as palestras públicas. Então, cada ambiente com a sua finalidade, ele é previamente
preparado no plano espiritual. Isso quem nos traz é Manuel Filomeno de Miranda. Então, como eu falei, este recinto das reuniões públicas também é preparado magneticamente para que todos que aqui estão comunguem dos pensamentos em comum, aquilo que eu falei no início, para que unamos nossos pensamentos, né? Com a finalidade de termos aqui um ambiente propício para quê? Para a mensagem que nós vamos ouvir. Ouvindo a mensagem que nos consola, que nos acalma, que muitas vezes tira ideias que nos perturbam lá fora. Assim a espiritualidade consegue agir e nos tratar, a todos aqui dentro. E quanto mais os nossos pensamentos estiverem unidos no bem, num trabalho produtivo, mais nós propiciamos esse ambiente para que a espiritualidade atue e nos ajude. São para isso instaladas defesas magnéticas nesse entorno e lá fora. Daquela porta para fora existem defesas magnéticas impedindo a entrada de espíritos desencarnados que ainda não estão preparados para ouvir essa mensagem evangélica. Muitos espíritos que se chegassem aqui talvez fossem perturbar o nosso trabalho. Então são preparadas essas defesas magnéticas para que só entrem aqui os espíritos em que a espiritualidade já trabalhou com eles, já fez uma prévia, e aí eles estão aptos a vir aqui também receberem a mensagem evangélica, recebendo o socorro que acontece nos grupos mediúnicos de desobsessão. E em especial, né, e fisicamente, os nossos recepcionistas que ficam lá na frente, além de receber o público e orientar, eles também têm essa tarefa, porque eles estão conectados psiquicamente para que entrem aqui pessoas que venham cooperar com o nosso trabalho. E se por acaso chegar um que está mais perturbado, esse irmão que está, essas irmãs, no caso hoje, que estão na recepção, também tem condições de fazer a pessoa se acalmar, né? Temos para isso já tem o atendimento fraterno também, previamente à palestra, para que a pessoa que chega aqui com angústia, com dor, possa conversar, ter um primeiro atendimento, né? E depois ela vai vir para a palestra mais tranquila, mais calma, vai aproveitar melhor esse momento. Então, é importante que durante esse momento, né, quem chega aqui já se coloque em silêncio, já se coloque em uma atitude de prece e de recolhimento interior. Por isso que a gente pede muito, né, para as pessoas chegar, sentar e ficar em silêncio, desligar o celular, né? Às vezes a pessoa chega, mas porque eu vou cedo, chega cedo, vou ficar no celular. Não, esquece o celular. Esquece o celular, aproveita esse momento que chegou antes na casa espírita e já se deixa envolver pela espiritualidade. Vai aproveitar muito mais esse ambiente e as energias salutares que aqui nós temos. Toda essa programação se realizará se o centro espírita tiver o seu ambiente preservado de quaisquer frivolidades e mercantilismo, de intrigas e de personalismo. Se ali cultivar a conversação sadia e edificante, se praticarmos a caridade e o estudo sério. De novo essa questão, né, da gente prezar muito pelas nossas relações, que sejam relações harmônicas, respeitosas. Se a gente tem um problema com alguém, o melhor de tudo é se recolher, sentar os 2 ou 3 e conversar. E quando sair de dentro daquela sala, sair em paz. Porque aí nós estamos contribuindo para essa psicosfera salutar da casa espírita. E não adianta
A equipe que está a cargo da direção também fazer trabalhos de cunho pessoal, querer deixar sua marquinha pessoal na casa. Não é isso que a casa espírita precisa. Hoje, mais do que nunca, as casas espíritas precisam ter planejamento a longo prazo. E os diretores, as direções que vêm e que saem, elas têm que fazer essa transição de forma que uma dê continuidade ao trabalho da outra. Tem que pensar no coletivo, eu não posso pensar só em mim, só na minha ideia, não. A gente tem que pensar para frente e pensar no que é melhor para o coletivo. Vamos falar um pouquinho sobre o passe. O passe é uma transferência de energia. Mas nós precisamos também de uma preparação para que o passe seja efetivo, que seja 100% proveitoso. E o que é preciso? Precisamos estar em estado de prece, precisamos estar tranquilos, receptivos ao passe. Então a gente tem que chegar aqui na casa espírita e esquecer o mundo lá fora. Esquece os problemas, esquece a dívida, esquece a briga com o esposo, com a esposa, esquece o compromisso que vem depois, esquece o jogo do Grêmio e o jogo do Inter. A gente tem que vir aqui e focar o nosso pensamento aqui. Então, o espírito André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, fala: o missionário do auxílio magnético necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Esse é o passista, né? Acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e confiança no poder divino. Então, quem vem receber o passe se coloca em estado de prece, tem fé em Deus e na espiritualidade, e o passista também, porque o passista ele é um instrumento da espiritualidade. Para isso existe o estudo da doutrina espírita. A gente tem que estudar para conhecer aquilo que pratica, e conhecendo aquilo que pratica, o passista que vem para cá, ele já vem preparado, ele já passou o dia se preparando, orando, vigiando, de modo para que ele chegue aqui e seja um instrumento eficiente da espiritualidade. Ninguém que se encontre no mundo em processo de crescimento avança em paz sem o concurso dos amigos espirituais. Então a gente não pode nunca se esquecer que nós temos nossos amigos espirituais, nós temos o nosso anjo de guarda. A gente tem que se reportar ao nosso anjo de guarda todos os dias. Lembrar que nós não estamos sozinhos, porque eles deixar-te-ão agir conforme prefiras, embora te apresentem o melhor, porquanto a responsabilidade é sempre tua e as consequências te pertencerão. Então, nós temos o livre-arbítrio para agir, isso não há dúvida, a escolha é nossa. Mas quanto mais conectados com os nossos anjos de guarda, eles vão estar nos intuindo aquilo que é melhor. E as nossas escolhas, portanto, serão melhores. Eles colocam no nosso caminho, às vezes, instrumentos, pessoas que vão nos ajudar. Mas eu não ouço o meu anjo de guarda. Eu não converso com o meu anjo de guarda, nem sei se eu tenho anjo de guarda. Comece a orar para o anjo de guarda. E os instrumentos começarão a surgir no seu caminho. Então, um centro espírita bem orientado, que segue no rumo da luz, proporciona a seus trabalhadores e frequentadores um verdadeiro recanto de paz e de renovação íntima. Agora eu quero contar um pouquinho da história da nossa casa, se vocês me permitem. Vou passar um pouquinho do tempo, tá? Mas se o centro espírita for projetado, como eu falei até agora,
Antes, lá na espiritualidade, nós temos que lembrar da história da construção física desse centro espírita, né? Para ver como nada acontece por acaso. E eu começo apresentando para vocês, para quem não conhece, a dona Raimunda Fonseca Lima. Pois foi na casa da dona Raimunda Fonseca Lima que um grupo de irmãos se reunia para estudar o Espiritismo e trabalhar com a mediunidade e fundaram a nossa Casa Espírita. Em 21 de novembro de 1931. Mas esses irmãos resolveram se reunir e adquirir um terreno. Esse terreno aqui na rua Chico Pedro. Eu faço questão de falar o nome desses irmãos que eles estão olhando, estão nos vendo, estão nos assistindo também. E dizer para eles que a memória deles ainda está bem presente conosco. Então se reuniu com a dona Raimunda, a dona Celuta Lopes, o Alfonso Rossi, Victor Goulart de Carvalho, Antônio Lisboa, a Luvidete Lima da Silva, Astério Terra da Silva, Aristotelino Lança, José Remo Palmini, a Rosa Mercedes de Oliveira, o Feliciano de Souza, o João Batista Leal, Walter de Souza, Antônio Lisboa Nunes, o Calixto Rosa e o Leôncio dos Santos Caetano. Então eles adquiriram esse terreno aqui. E estavam com recursos próprios pagando as prestações, mas chegou um momento de dificuldade econômica que eles não conseguiam mais pagar essas prestações. Então, o senhor João Batista Leal, que era soldado da Brigada Militar, ele disse: não, eu vou assumir essas prestações e vou terminar de pagar o terreno. Então, esse soldado da Brigada, João Batista Leal, terminou de pagar essa dívida e foi construída uma casinha de madeira. Inicialmente foi construída uma casinha de madeira. E alguns anos depois a dona Raimunda ela foi embora para o interior, foi embora para a Cachoeira, e esses irmãos continuaram tocando a casa espírita aqui. Aqui a casinha de madeira, a primeira casinha de madeira então foi construída. E anos mais tarde, aí já foi construído um pequeno prédio de alvenaria, e essa sociedade espírita se chamava Sociedade Espírita João de Oliveira. Por quê? A dona Raimunda, ela recebia um espírito que se chamava Adão da Silva, acho que é, deixa eu ver aqui para mim não. Adão da Silva era o espírito que se apresentava para ela como protetor e guia dela. Muito bem. Eis que a filha da dona Raimunda, a Luvidete, ficou doente. Ela estava com colite. Colite é uma inflamação, infecção intestinal muito severa. E naquela época não existia penicilina. Então, normalmente, não raro, as pessoas que tinham essa doença desencarnavam. E a dona Raimunda tratava muitos doentes, ela era muito procurada, não tinha dia, não tinha hora, não tinha sábado, não tinha domingo, ela estava sempre disponível para as pessoas que a procuravam. Mas ela não estava conseguindo tratar a filha. Um dia, conta-se, a filha dela conta que ela se concentrou para que entrasse em comunicação com Adão da Silva, para tentar curar a filha, mas não veio o espírito Adão da Silva. Se apresentou um outro espírito, chamado João de Oliveira, e ele se apresentava como um médico, ele era um médico baiano. E ele disse para a dona Raimunda: olha,
se nós não tratarmos a tua filha, ela vai desencarnar. Mas nós vamos tratá-la com os passos, com oração, e ela vai se salvar. E assim foi. A Luvidete se salvou, ficou boa. Conta ela que no mesmo dia já baixou a febre, e questão de poucos dias mais adiante ela já estava bem e curada da colite. Então, em homenagem a esse espírito, a Dona Raimunda, que veio assistir a Dona Raimunda, foi dado o nome à Sociedade Espírita João de Oliveira. Mas a Dona Raimunda, ela falava nesse espírito João de Oliveira, e também falava num outro espírito, que era o Eurípides Barçanufo, que ela se referia como Eurípio, ou Eurípio, como ela dizia. Não, hoje quem veio não foi o João Oliveira, foi o Eurípio. Era o Eurípides Barçanufo. Então o Eurípides Barçanufo também é um mentor espiritual da nossa casa, porque a gente tem que entender também que a espiritualidade ela trabalha com equipes também, tá? Então, certamente o João Oliveira, o espírito Eurípides Barçanufo constituem essa equipe junto com outros espíritos que nos dão a assistência espiritual. E sobre o Eurípides Barçanufo escreve a nossa irmã, a nossa amiga Janete, que está sentadinha ali no fundo nos assistindo. Ela escreve nesse livro, A Aurora da Regeneração, sobre o Eurípides Barçanufo. E a Janete esteve 2 vezes lá em Sacramento, onde viveu o Eurípides Barçanufo, e depois de estar lá visitando, vivenciando aquele ambiente, ela escreveu esse livro maravilhoso. Mas o Eurípides Barçanufo, então, ele nasceu em Sacramento em 1880. Quem foi ele? Ele foi um político, jornalista, educador, além de destacar-se como um médium. Por mais de 12 anos foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade, grupo por ele fundado. E ele fundou também a primeira escola espírita do Brasil, que se chama Colégio Allan Kardec, que existe até hoje lá em Sacramento, né? Nesse colégio ele oferecia educação gratuita para crianças e órfãos, né? Chegando a matricular na época cerca de 200 alunos. Então os irmãos podem pesquisar até na internet sobre a vida do Eurípides Barçanufo, tem muita coisa, fez um trabalho maravilhoso. E ele era farmacêutico de formação, tinha uma farmácia homeopática onde ele distribuía gratuitamente medicamentos também. E ele desencarnou aos 38 anos, vítima da gripe espanhola, em 1º de novembro de 1918. Então, fica a dica para quem quiser saber mais. Esse livro nós temos aqui no nosso posto de livros, para empréstimo e para compra também para quem quiser. Mas existe uma outra situação, né? Quando uma casa escolhe o seu nome, baseado num mentor, né? Mas tem uma situação também que às vezes a casa ela escolhe um outro nome, né? Não significando que não haja um mentor espiritual. Como a Dona Raimunda foi para o interior, se mudou para Cachoeira, os irmãos que ficaram aqui trabalhando houveram por bem, anos depois, em maio de 1968, mudar o nome da sociedade. E aí passou a se chamar, então, Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que é o que perdura até hoje. Um centro espírita, indo já para a conclusão, um centro espírita é um local de trabalho, solidariedade e tolerância. Já falava Allan Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. Então é um local onde nós viemos exercitar isso aqui. E a Joana de Ângeles, ela fala nesse
nesse triângulozinho aqui, né? Que o desafio do Centro Espírita, diz ela, é espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar quer dizer divulgar a doutrina espírita, cumprir com o objetivo do Espiritismo, que é esclarecer aos homens da realidade do espírito, promover a educação moral da humanidade, para que nós nos desapeguemos da materialidade, que nós se utilizemos da materialidade, mas com a consciência que a materialidade existe, para que nós possamos fazer evoluir o nosso espírito, que é esse que é perene, que é isso que a gente leva. Qualificar. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho, qualquer que seja, se a gente não se qualificar, se a gente não estudar, se a gente não se aperfeiçoar, o nosso trabalho não vai alcançar o objetivo. A gente não vai conseguir bem feito. Então, por isso que a gente insiste muito sempre aqui, o nosso primeiro recado na abertura dos trabalhos, além de dar os horários de funcionamento, a gente sempre convida: venham estudar a doutrina espírita conosco, porque estudando a doutrina espírita, a gente está se esclarecendo e nós que já estamos há mais tempo aqui, a gente costuma dizer, a gente não para de aprender nunca, a gente vai aprimorando o conhecimento, e quanto mais a gente aprimora o conhecimento, melhor a gente trabalha. Eu não consigo ver um irmão que se propõe a aplicar um passe, por exemplo, que pelo menos uma vez por ano não faça um curso de reciclagem de aplicação de passe. O irmão que atende lá na recepção, ele também tem que se qualificar na função dele. Nós que estamos numa função de administrador também, nós também temos que nos se qualificar para isso, né? E para isso a gente tem os apoios daqueles que já passaram por aqui, o apoio da FERGS, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a qual essa casa é filiada desde 1946. Vejam bem, desde 46, ou seja, foi uma das primeiras casas a constituir a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E a FERGS nos dá um apoio maravilhoso, tanto presencialmente quanto à distância. A gente abre o site da FERGS hoje, ali tem uma série de material de apoios, de formas que o Alessandro, né, não pode chegar assim, eu não consegui fazer mais tal coisa porque eu não sabia como fazer. Não, o material está ali, a gente tem que ir atrás, e os irmãos estão lá para nos auxiliar. E humanizar, ou seja, promover o amor, promover a paz, promover a caridade. Então são três coisas que são indissociáveis, não se consegue trabalhar elas separadamente. Tem que ser as três juntas: espiritizar, qualificar e humanizar. Se eu for só espiritizar e qualificar e não humanizar, eu vou me tornar um bruto, um burocrata. Pode ser que tecnicamente eu seja muito bom, mas e a minha empatia? E a minha solidariedade? E se eu quiser só trabalhar em outros dois aspectos, espiritizar e humanizar, e se não me qualificar, será que eu vou estar apto para fazer um bom trabalho de espiritização e humanização? Certamente que não. Então, são três coisas que têm que andar juntos. E é o nosso desafio de futuro, desta e das outras casas espíritas. Para finalizar, quero deixar uma mensagem da Joana de Ângeles, que diz: Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o soerguimento da terra. Somos as células
do organismo universal, por enquanto enfermo, mas em processo liberativo, sobre a terapêutica do Evangelho restaurado. Esse é o remédio. E por fim, o meu agradecimento e a minha homenagem a todos aqueles que nos antecederam. Muito obrigado. Agradecemos ao irmão Alessandro por essa palestra tão gratificante, essa exposição tão clara, que nos trouxe essa paz, que nos fez sentir a presença dos nossos irmãos que orientam, que conduzem os trabalhos espirituais desta casa, no plano espiritual. Nós somos imensamente gratos pela palestra que veio, pelo trabalho, pelo carinho que nos é dispensado pelo plano espiritual em nossa casa. Que nós possamos agora aproveitar esse momento tão especial, esse momento em que nós, com certeza, estamos todos envoltos numa energia extraordinária. Possamos estar bem receptivos, envolvidos por essa energia, através do passe que será ministrado pelos nossos irmãos. Nós convidamos então os irmãos passistas para que se ponham para o início dos nossos passes e convidamos todos que se ponham em oração, receptivos mais uma vez, a fim de que possamos sair daqui muito fortalecidos. Nosso espírito sai daqui com toda aquela energia necessária para que nós possamos sentir o conforto que aqui viemos buscar. Agradecemos a Deus nesse momento tão especial. Agradecemos aos mentores espirituais mais uma vez, nossa casa. Que nós possamos, nesse momento, também expandir as nossas energias aos nossos lares, aos nossos queridos, aqueles a quem nós convivemos, aos leitos, aos desamparados, aqueles que nesse momento se encontram em hospitais, passando por momentos difíceis, provações, que por certo precisam passar, mas que eles recebam nesse momento o conforto necessário, a energia necessária para enfrentarem as suas provações. Pedimos pela harmonia do nosso país, do nosso planeta, a fim de que, com o amparo e o amor da espiritualidade maior, os homens consigam se harmonizarem, consigam suplantar as diferenças, a fim de que possamos colaborar para a melhoria do nosso lar. Muito obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, porque aqui nós conseguimos estar. Abençoa todos aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook. Que todos eles sejam parados, iluminados e abençoados pelo teu amor. Que seus lares recebam toda a energia que precisam para se harmonizar.
Que as bênçãos, o amor e o carinho do nosso Mestre Jesus, de nossos guias espirituais, nos acompanhem nesse momento. Que todos possam ir aos seus lares com muita paz, com muito amor. Está encerrado o passe e agradecemos a presença de todos os irmãos e irmãs nessa tarde tão bonita em que aqui podemos comungar juntos. Que assim seja.